E aquela coisa que a gente vê às vezes em filme, da pessoa, do advogado declarar que o cliente dele tem algum problema mental para conseguir algum tipo de acordo ou diminuir a pena. Existe isso? Isso é excelente a sua pergunta. Até os anos 2000, até o início dos anos 2000, os advogados fugiam do manicômio judiciário, desse tipo de raciocínio que você fez, Sim. como o diabo foge da cruz. Era pior para ele? Porque se entrasse não saía mais. Entendi. Agora, de 2000 para cá, com a decadência da psiquiatria, que aí está o manual que eu trouxe para você da decadência, dos anos 2000 para cá, não. Por quê? Os peritos hoje em dia são improvisados. Então você tem casos célebres, como por exemplo, Bandido da Luz Vermelha, aquele que matou o cartunista, como é o nome? Do Glauco. Por quê? É um perito improvisado, ele vai lá, examina. Mal ou bem ele está com tratamento. Certo. Tomando remédio. Não alucina, não delira, não tem mulheres para estuprar, não tem armas, etc. Tá bom, não se justifica a internação. Porém, a internação se justifica não pelo quadro clínico, mas pela periculosidade. Entendi. Mas isso já não existe mais. Então hoje, veja, existe, mas hoje quem foge da medida de segurança, que é essa que leva esses criminosos, esses doentes mentais criminosos aos manicômios, quem foge hoje é o Ministério Público. Entendi. Que para o Ministério Público soa como, digamos, uma derrota. Porque ele não é apenado, é absolvido do crime e vai para tratamento. Quando, na verdade, não. Tecnicamente, o entendimento não seria isso, né? Não é absolutamente. Ele não foi absolvido, na verdade, né? Chama-se absolvição imprópria. Tá. Porque como ele é criminoso, ele não delinquiu por ser um criminoso. Não tem a ver com dolo, não tem a ver com... Não. Tem a ver com falta de entendimento. Entendi. Ou falta de capacidade de se determinar. Por exemplo, na droga. Falta de capacidade de se determinar. Na droga. Ele sabe que a droga faz mal. Ele sabe que ele está perdendo perdeu a família, que está imundo, que perdeu os dentes e continua usando. Não quer mais usar. Mas ele não consegue segurar, porque tem um desejo imperioso que domina a vontade dele. Ele vai lá e usa, e até mesmo pode matar, roubar, um trocado qualquer para poder comprar a droga. Então, por falta de capacidade de determinação. E tem aquele que é por falta de capacidade de entendimento. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, tá certo? Nós estamos conversando, mas o Paquito está me perseguindo. Entendi. E é comum ele fazer isso mesmo? Não, ele está me perseguindo, porque as vozes estão me dizendo. As vozes me disseram. O Paquito está me perseguindo. Ele, por exemplo, eu não vou beber essa água. Ele pôs veneno aqui dentro. Mas aí você, Vilela, que conhece o Paquito, que conhece, fala, Guido... Não tem nada aí na água. Não tem nada disso. Vocês estão mancomunados. Você sabe por quê? Nada que eu te fale vai te convencer. Nada. Porque entre a loucura e a normalidade e a realidade, o doente mental sempre fica com a loucura. A loucura é o mundo real dele. Faz sentido pra ele, né? Tanto é que ele nunca se acha doente. Ele pode estar doente do fígado, do coração, seja do que for. Mas da cabeça, jamais. Aquilo pra ele é real. Aquelas vozes são reais. A perseguição é real. E é extremamente dolorido, né? Porque isso tudo... E isso se resolve com remédio, com alguma coisa? Vilela, cada caso é um caso. Claro que para esses casos graves que nós estamos falando, de alucinações... Como chama quando tem muita personalidade, que ele ouve várias vozes? Alucinações de delírios. Alucinações são auditivas, visuais. Também ele vê coisas. Vê coisas que ninguém vê. Gustativas. Como assim? Gosto diferente. Táteis. Nossa. Alucinações táteis.
alucinações olfativas, sente cheiros estranhos. Para ele aquilo é real. Então, nesses casos, e com delírios me perseguem, ou eu sou Deus, ou isso e aquilo, são ideias delirantes. Então, para esses casos, é fundamental o uso de remédios. Agora, qual é a decadência da psiquiatria atual? Qual é o papel desse presente inútil que eu te trouxe, chamado CID, Classificação Internacional das Doenças? É que hoje, você está deprimido porque brigou com a namorada, ou porque está sem dinheiro no bolso para pagar as contas, ou porque morreu o cachorro na sua casa. Foi mandado embora. Ou foi mandado embora. Se você tiver a infelicidade de ir nesses psiquiatras desta geração, que é uma geração perdida, você está arriscado a sair com um diagnóstico de bipolar ou algo nesse sentido e tomando remédio antidepressivo. Sem precisar. Sendo que teria outras etapas antes. Meu amigo, o remédio antidepressão, antidepressivo, ele vai resolver o seu problema de falta de dinheiro no bolso? Não vai, claro que ele não. Vai resolver a falta que você tem da sua namorada, da pessoa que você gosta? Não vai de jeito nenhum. Então são camisas de força químicas. São atalhos, né? Que foram muito bem colocadas pela indústria farmacêutica e pelo marketing. Eles estão certos. Eu sou favorável às indústrias e tal. Eles estão no papel dele de fazer e vender. E o marketing de divulgar. Mas a culpa é dos psiquiatras que engolem sem cheirar e nem limpar, meu amigo. Entendi. Engolem do jeito que vem e estão lá receitando. Para você ter uma ideia, se vende mais antidepressivo do que hipoglós. É o quê? É sério isso? É seríssimo. Isso mas é muito sério. Porque vicia, a pessoa fica dependente. Vicia. Você sabe que há núcleos no mundo todo de resistência a essa psiquiatria decadente de hoje em dia. Isso no mundo todo. Começa há muito tempo? Eu diria para você como um marco no início da virada do século. Tá. Que aí aquele venda extraordinária de cabeça. Por exemplo, os filhos novos. Quem tem filho novo... Eu tenho um de 5 agora. De 5. Se ele começar a desafiar a professora, ou quando ele for um pouquinho maior, vai na escola, desafia a professora, ou se indispõe com você, que às vezes pode ser até não o seu filho, por má educação mesmo, e você leva num psiquiatra para consertar, ele está arriscado a receber o diagnóstico de personalidade desafiante, qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa ridícula nesse sentido, ou déficit do transtorno da atenção e da hiperatividade. E tome remédio. Então, tomar muito cuidado com isso. Não, muito cuidado. Quanto mais distante dos psiquiatras, é melhor, na minha maneira de conceber. A psiquiatria foi feita para as pessoas que são de fato doentes mentais. Você chamar uma pessoa que tem problemas porque de desadaptação, ou porque está triste, ou porque está agressivo, porque é uma coisa normal da absolutamente vida, né? Normal. A gente passa, né, por esses ciclos. E até para você entender a felicidade, você tem que entender também esse momento, porque senão sua vida fica toda linear, né? Você não tem nem momento de felicidade, nem momento de tristeza. Claro. Tá sempre anestesiado, né? Claro. Então, isso tudo, a pessoa tem que se dar o direito a ter tudo isso. Porque hoje você também sabe, melhor do que ninguém, Vilela, que o mundo digital, ele cobra demais, é muito imediatista. Gera uma ansiedade, né? Para você ter uma ideia, nós saímos do Setembro Amarelo, certo, que foi o suicídio. O número de jovens suicidas aumentou demais. E nesses casos, quando o remédio é mal dado, hoje existem trabalhos que mostram que o próprio remédio às vezes está na base do problema? Do suicídio. Ah, é? Porque, veja, o jovem, quando ele se suicida, principalmente o jovem, falando do suicídio do jovem, você tem muitos jovens que estão nos escutando. Porque na verdade é um paradoxo, né? Ele é jovem, na teoria não tem problemas tão grandes quanto uma pessoa que tem família, que tem... Pois é. E aí é um contrassenso a gente pensar... Mas você sabe por que ele não quer se matar? Isso é importante. Ah, não? Não. Ele quer matar aquela dor interna. O problema que ele não consegue lidar.
Às vezes foi um bullying, qualquer coisa nesse sentido, puseram um chapéu com chifre, ele não consegue lidar com Vazou aquilo. Alguma coisa na internet, alguma coisa que deixou ele envergonhado. Exatamente. Ele não quer se matar, ele quer matar aquilo. Ele quer fugir daquele problema o mais rápido possível. E não tem saída, então ele põe fim à vida. Entendi. Então, se você conseguir separar, né? Lidar com isso, alivia completamente. Então, agora, o que falta aos psiquiatras de hoje em dia? Os psiquiatras precisam voltar a ser psicólogos. Entendi. Meu amigo, o que você tem? O que houve? Por que você quer se matar? Qual é a diferença básica, psicólogo e psiquiatra? O psicólogo vai te escutar, vai te entender. E o psiquiatra, quantas vezes o senhor quis se matar? 1, 2 ou 3. Quantas vezes o senhor não tomou banho essa semana? Etc. Faz aquele padrãozinho, aquela tabela, aquele protocolo, chinfrim, que isso é para crianças preencherem, e vai sair de lá com uma tabelinha, tome remédio. Quando na verdade precisa abrir seus horizontes. Você tá triste, está deprimido, ou não consegue lidar com aquilo, porque algo você precisa falar. E não tomar camisa de força química, que não resolve nada. Exato. Bom, falamos muito sobre isso, hein? Mas eu acho que é importante para o jovem, Vilela. Tem o meu sobrinho passou por isso também, eu fico tentando entender, né? Porque a vida dele, na teoria, é perfeita, né? Ele tem trabalho, tem os pais, tem uma vida estruturada, e vem essa sensação também de suicídio, de não estar feliz, e eu queria entender, né, como poder ajudar ele e esse tipo de pessoal. Por isso que quem está assistindo hoje em casa, como você está falando, que está nessa fase, o que a gente pode falar para ele? É um jovem, parece que ele não tem saída, aquilo tá pesando no coração dele. O que ele faz então? O que é o caminho? Vamos lá, cada um é cada um, claro, mas o caminho existe. Primeiro, respondendo direto, depois vamos fazer a diferenciação do que é perigoso e o que não é perigoso. Tá. Isso vai passar, porque é um momento. É um momento que ele não vê saída, mas a saída sempre tem. Porque se ele conseguisse parar naquele momento, ele tem viajar para 10 anos no futuro, ele veria que ele vai sair 10 anos não, às vezes são um mês. Um mês, às vezes dias. E desde que ele também pegue aquele problema que está incomodando e se afaste dele, não queira resolver, não fique com ideias fixas sobre aquele momento. Cada caso é um caso. Tá. Mas o problema do suicídio, e aí você fala, então o suicídio não tem perigo, o suicídio, quando que é perigoso? Esse suicídio que é absolutamente tratável é aquele que é motivado. Eu estou triste porque eu briguei com a namorada, porque fizeram bullying, porque isso, porque aquilo, aquele outro. Eu sei o motivo. Porque é externo, é exógeno. Tá. Ele vem de fora. Então, esse é tratável, precisa de um psicólogo, você precisa conversar, ele vai te abrir os horizontes, vai te mostrar que não é bem... Enfim, uma pessoa que possa escutar o máximo possível. Deixa falar, escute. E o psicólogo sabe fazer isso. Certo. O psiquiatra hoje, ele dá remédio para tudo. Agora, qual que é o suicídio perigoso? O suicídio doença é o endógeno, é aquele que vem aquele que está dentro. O endógeno, ele é imotivado, não tem um motivo. Ele não existe um motivo para você estar naquele estado. Nenhum motivo, não é porque estou mal na vida ou estou sem perspectiva, não. Aparentemente não há nenhum motivo. Não, e normalmente ele acontece, não dá em jovem, ele eclode mais para adiante. Tá. Então isso também é básico. Normalmente os dos jovens são todos possíveis, eu falo a grosso modo, possíveis de lidar e resolver. Mas aqueles que são de doentes mentais verdadeiros, eles eclodem por volta a partir dos 40, 35, 40 e daí para frente. Mas eles são endógenos. Então esse precisa de remédio, muitas vezes a eletroconvulsoterapia, o famoso eletrochoque resolve. Funciona. Porque a gente vê esses filmes, né? Aquele...
do Santoro, como chamava? Bicho de Sete Cabeças. Eu conheci o Carrano. É mesmo? Conheci Qual que foi a história dele, cara? A história do Carrano, ele é ótimo. Eu conheci pessoalmente naquela época. Os pais colocaram ele lá? Não é verdade. Ah, não tem. Esse tem uma série Aí foi pro filme que fizeram. Todo filme, tanto é que eu não assisti o filme, ou só não me lembro bem, porque o filme, ele tem liberdade poética. Romantiza, né? Mas você tem que dar. Eu não dou liberdade poética por ser técnico. Claro. Me pediram outra vez para assistir um filme, eu não me lembro qual, também que tinham doentes mentais e tal, era um esquizofrênico. Eu falei, não dá, porque ele está dando risada. Esquizofrênico não ri nessa situação. Ou se ri é um deboche. Então eu não dou a liberdade poética. Entendi. Que tem que dar, porque enfim, você está num filme. Aquilo lá não é um documentário científico. Exato. E o Carrano ele entrou naquele movimento, logo no início se engajou ao movimento antimanicomial dos anos, aqui foi dos anos 90. 90, mais ou menos, se engajou e foi um líder junto com algumas outras pessoas de um movimento antimanicomial. Então ele contava tudo aquilo, que ele tinha apanhou e foi internado porque estava com maconha, com um pouquinho de maconha, que não sei o quê. Então isso também é tudo muito romantizado. Ah, é? Sem dúvida nenhuma. E o caso dele, então não foi nos pais que colocaram por causa da maconha? Não. Mas ele foi internado mesmo. Ele conta que foi internado, mas não em São Paulo, me parece que foi no Paraná, qualquer coisa. Eu não me lembro bem. Mas foi um caso, assim, digamos, emblemático, numa época também que existia um movimento antimanicomial, que foi um movimento... Por que surgiu ele? O Carrano? Não, ou esse movimento. O movimento surgiu... Não. O movimento é muito interessante. O movimento surge na Itália, com Franco Basaglia, no manicômio de Trieste, na Itália, porque naquela época, foi muito interessante esse movimento, que teve o Thomas Szasz, que foi o grande ideólogo desse movimento antimanicomial. Ele falava assim: doença mental não existe, é um mito. Pois é, mas veja, doença mental não existe doença mental. Mas como? Não existe por quê? Porque esse psiquiatra, aquele outro, esses que estão aqui, esses psiquiatras, eles chamam esse indivíduo de esquizofrênico. Ele pegou a esquizofrenia como padrão. Chamam esse indivíduo de esquizofrênico. Mas isso é uma convenção, porque também você poderia falar que ele é um padre. Ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, todos nós aqui no mundo estamos cumprindo o nosso papel. Por exemplo, eu agora, como sendo entrevistado por você, Vilela, entrevistador. Certo. Então não existe mais nada do que simplesmente isso. O resto são rótulos. E o esquizofrênico, por sua vez, ele também está fazendo o papel dele. Se você gosta ou não gosta, se é diferente ou não é, isso daqui não tem nada de anormal. Quem diz que tem anormalidade é essa psiquiatria, justamente, que diz que ele é um esquizofrênico. Pois bem, então isso pegou. Isso teve David Cooper, Thomas Szasz e tal. E se não existe doença mental, obviamente que não pode existir tratamento. Tá certo? Então, abaixo os manicômios. Então vem o movimento antimanicomial. Mas com graves consequências, porque naturalmente doença mental existe e é uma doença como outra qualquer, Vilela. Se você pegar, por exemplo, Covid, ela tem febre, tosse, coriza, enfim, dor disso, dor daquilo, etc. Se você pegar tuberculose, tem isso, aquilo, aquele outro. Uma tíbia fraturada também tem os seus sinais e sintomas clínicos. A doença mental é um outro tanto. Ela também tem os seus sinais e sintomas clínicos, que é uma doença como outra qualquer. Com começo, meio e fim, prognóstico, diagnóstico, anatomia patológica, ou seja, existe um cérebro, em alguns casos, de formação anatômica diferente, entendi, etc. Agora,
Claro que como isso exige uma formação, para você saber o que é um delírio, o que é uma alucinação, o que é uma fuga de ideias, o que é uma desagregação, o que é isso, o que é aquilo, você precisa ter uma base técnica, como em todas as cadeiras da medicina. Acontece que os piores alunos de uma faculdade de medicina vão fazer psiquiatria. Por quê? Porque dá para você, entre aspas, enrolar. Ah, não, isso é normal, eu acho que é. Ele está alucinando, delirando, totalmente louco, mas ele está interpretando. Não teve o Thomas Haas, o David Cooper e o Franco Basaglia que disseram que louco não é louco, que loucura não existe? Então parece que tudo é possível. E não é. E não é. Mas a gente está falando se você me permite, a gente está falando da doença mental, não é? Que é uma coisa que é fácil de ver. É fácil de ver e tão fácil de ver que o próprio nome alienação mental vem daí. Esse nome alienação mental foi dado por Asclepíades Betiniensis, que era um médico grego, amigo do velho jurisconsulto Cícero, lá da velha Roma. E ele notava... Alienação mental. Ele notava que os indivíduos doentes mentais hoje, que é o chamado de furiosos ou mentecaptos. Ah, vem daí o mentecapto? Vem, mente captada. Pelo diabo. A doença mental era possessão demoníaca. Que era possessão demoníaca. Epilepsia, épio que está acima, tudo lepsias abater, epilepsia. O diabo veio e abateu. Nossa! O pessoal não entendia, estava possuído. Exatamente. E o Asclepíades, ele notou que as pessoas punham esses indivíduos de parte, de lado, alienavam. Entendi. Por isso o nome alienado mental. Entendi. Então é fácil ver. E a doença mental, ela, tá tudo aqui, ela tem uma hora que ela acaba. A doença mental tem uma hora que você não pode mais colocar aqui como doente mental. Só uma linha. Acaba. Uma linha precisa. Não é? Agora vão começar as dificuldades. Dificuldade é a seguinte: a natureza não dá pulos. Natura não facilita saltos. Tá certo? A natureza não dá pulos. O fruto amadurece aos poucos. A noite se transforma em dia por meio da aurora. Então, quando termina a doença mental, não é exatamente aqui que começa a normalidade. A normalidade vai começar lá para frente. Tem um espaço aqui, um E cinza. quem são os habitantes psiquiátricos desse interregno entre a loucura e a normalidade mental? Respostos condutopatas, também conhecidos como psicopatas. Pois é, não são nem loucos e nem normais. Ele tem um grau de consciência e ele tem algo de normalidade e tem algo de loucura. Ele tem algo que não controla e tem algo que ele controla. Isso. Nossa. Entendeu? Mas só que eles não são alienados mentais. Porque os doentes mentais verdadeiros, alienados mentais na concepção de Asclepíades, né? Eles estão completamente fora da realidade. Eles romperam com a realidade. Qual a diferença que tem entre um fronteiriço e um doente mental? Um condutopata, sociopata, condutopata, psicopata, louco lúcido, louco moral, todo sinônimo. Qual a diferença dele para um doente mental verdadeiro? O doente mental verdadeiro rompe com a realidade. Tá certo? Ele alucina dele, ele está fora da realidade. O condutopata não. Ele não alucina, não delira, ele não tem problema de inteligência. Então, qual que é a diferença dele para o normal mentalmente? Tá certo? O que difere ele de ter esse diagnóstico de um normal mentalmente? A diferença é o que ele não tem. Empatia. Empatia, sim, um deles. Sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo. Tá. Isso faz com que eles sejam absolutamente egoístas. Eles só pensam naquilo que interessa a eles e nada mais. Então é clássica a pergunta que a gente faz quando vai examinar condutopatas, já suspeitando
que ele vai ter esse diagnóstico, é clássica pergunta, escuta, você está arrependido do que você fez? Claro que estou, doutor. Estou preso há 3 meses. Estão me chamando de monstro. Quer dizer, não é com aquilo que ele fez à vítima. Ele não está arrependido com a ação, ele está arrependido... E todos os condutopatas são iguais. É o que estão fazendo com ele. É o que recaiu sobre ele. Porque se não tivesse recaído, é 0 arrependimento. Eu tenho casos, com todo respeito, maravilhosos, entre aspas. Maravilhosos do ponto de vista psiquiátrico forense, não é? São casos todos terríveis. Mas, por exemplo, de um matador que ele matou... que é um clássico da literatura psiquiátrico forense. Ele era prostituto e ele fazia ponto, foi pego com uma pessoa, que foi para casa dessa pessoa, tomaram uns drinks e ele matou sempre. Ele tem 13 homicídios, é um assassino serial. Sempre nesse processo. No mesmo padrão, na mesma coisa. Aí eu pedi para ele, falei, escuta, você pode me fazer, eu gosto muito disso, você pode me escrever uma carta com seus sentimentos, porque aí ele vai ter tempo para refletir, tempo para pensar, eu também vou estudar o que ele está colocando, etc. Eu gosto disso. Tenho até uma pequena coleção de carta de doentes mentais, de esses condutopatas, etc. Mas ele tem nesta carta, é impressionante, ele diz que ele não tem culpa do crime que ele praticou. Ele fala assim, por que ele me convidou para tomar um drink? Se eu não tivesse convidado para tomar um drink, não teria morrido. Quer dizer, ele ainda culpa a vítima. Mas isso é relativamente comum. Essa moça glamourizada, que teve até filme, etc., que matou pai e mãe, mancomunada com dois indivíduos. Ela, quando a psicóloga perguntou para ela se ela estava arrependida do que ela tinha feito... O que ela falou? Ela falou meio arrependida, meio. Mas você conhece alguém que se arrepende meio de ter matado o pai e a mãe? Não, claro que não. Você acha que é possível? Claro que você briga com seu pai, você não vê a hora de arredondar. Com o pai, com a mãe, com uma pessoa querida. Meio. E isso ela falou ainda com uma certa... Não foi nem franqueza, porque ela não está 0 arrependida. Meio arrependido, não está arrependido. Mas as respostas são clássicas. Eu tenho várias nesse sentido de absoluta ausência de sentimento superior de piedade, compaixão e altruísmo. E isso leva a uma ausência da capacidade de criticar aquilo que faz. Se eu não sei o que eu fiz, eu não tenho crítica. E pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Dorme com a cabeça tranquila no travesseiro.